dependendo da intensidade com que o antepassado se envolveu com determinadas, culturas, ele pode ter arrastado para a vida desta pessoa um desejo de determinadas práticas que talvez não sejam as melhores, entende? Vamos pegar um exemplo assim, dentro do próprio país, tá? Vamos pensar no cangaço, Uhum. tá? Olha Quando aí. você pensa em cangaço, o cangaço para muitas pessoas é um ato de heroísmo, mas muito pelo contrário, tá? O cangaço, ele foi desenvolvido para, vingança, Uhum. certo? Então, os cangaceiros, eles eram pessoas que partiam para cima de populações, Uhum. destruíam Dizimando tudo. as populações, os pequenos povoados, eram pagos para matar pessoas, trabalhavam de uma forma muito terrível para, na questão da violência e abusos, né, muitos abusos, coisas terríveis que eles faziam. Tudo isso, foi um ponto negativo para o Brasil, dentro do Uhum. aspecto foi negativo para aquele que é o descendente dessa pessoa, Uhum. porque houve uma injustiça, Ok. certo? Uma injustiça intensa praticada constantemente por pessoas que não tinham, critérios de fé, embora eles até dissessem que tinham, mas as próprias atitudes já demonstravam que não, e tudo isso foi dando legalidades, porque o que que é o direito legal de acesso do inimigo na vida da pessoa? É quando a pessoa pratica coisas que o inimigo praticaria. Então, ele consegue o acesso pela prática Uhum. constante do pecado, por exemplo. Então, matar, roubar e destruir é arte do Uhum. inimigo. Sim. Uma pessoa que mata, rouba e destrói está fazendo o que ele faz. Então, isso dá direito de acesso à vida dessa pessoa para destruir os seus descendentes, entende? Olha isso. Espiritualmente falando, isto é algo que precisa ser trabalhado e pedido perdão diante de Deus, para que aquela carga espiritual que foi liberada sobre a vida dos descendentes dessa pessoa não permaneça lá, certo? Eh, uma vez eu estava num evento e veio uma senhora para ser tratada, e eu tinha acabado de falar algumas palestras na palestra sobre a questão do cangaço, e ela falou assim: "Agora eu descobri porque a minha vida é uma desgraça, Meu Deus, misericórdia. porque os meus pais, acho que eram os pais ou avós dela tinham sido cangaceiros, e a vida dela era completamente destruída. Ela não conseguia, crescer, desenvolver sem E ela não nada. entendia. Não sabia por quê. Ela falou: "Eu não entendo porque parece que eu vivo numa desgraça", e era realmente estava dentro de um ambiente de maldição nesse Uhum. aspecto, mais do que maldição, simplesmente no sentido de falar: "Não, foi amaldiçoada", mas porque havia sangue que estava clamando da terra a respeito da injustiça que tinha sido feita, entende? Quando Meu fala sangue que clama, é o mesmo ponto que Deus fala para Caim Caio. quando ele mata Abel, certo? Que é o derramamento de sangue inocente. Isso traz muito problema, entende? E a gente vê regiões brasileiras onde aconteceu muito disso, Uhum. não só pelo cangaço, mas também por outras situações, como coronéis, como outras pessoas que invadiram, a terra e coisas do gênero, né? As questões também da injustiça, da escravidão, outras Uhum. coisas. Na época, a escravidão ela era aceita no mundo todo, Uhum. mas o grande problema do Brasil é que houve muita violência, entende? Muita violência. E essa violência, ela traz resultados muito problemáticos na área espiritual para o Brasil. Cativeiros. Coisas que dão direito legal de acesso para as entidades, entende? Então a gente precisa enxergar que Deus quer nos libertar.
A Bíblia diz: "Conhecereis a verdade vos libertará". Então, dentro do processo genético, existe um detalhe muito interessante, que é a pessoa que passou por uma grande injustiça, como eu falei anteriormente, quando ela tem o seu filho, aquilo pode passar para o filho como uma dor profunda de alma, Uhum. certo? E isso pode gerar nos descendentes também a mesma coisa. Olha aí. E a pessoa passa a viver no presente dela com uma sensação de injustiça do passado, que Que ela ela não não consegue consegue resolver. identificar, às vezes nem consegue identificar. Exatamente. É muito sério isso. É muito sério. Nós temos trabalhado pessoas que tiveram esse tipo de situação, aonde ela herdou uma dor que era de um antepassado que tinha entrado em grande aflição, por conta, no caso ali, da escravidão, e essa pessoa vivia como se ela tivesse recebido uma grande ofensa na vida. Só que Uhum. não, ela cresceu numa família relativamente estável, né, ah, aconteceu algumas situações ruins durante a vida dela, mas não tão graves que ela pudesse ser tão, assim, radical. E quando a gente foi trabalhar com ela Deus mostrou que havia uma situação de ancestralidade, uma pessoa que foi antepassado dela, que viveu as dores da escravidão. Uhum. E aquilo tinha chegado a ela e ela estava realmente tendo grandes problemas dentro dela, em relação ao cotidiano, por causa das dores que ela tinha recebido. E nós oramos e trabalhamos o assunto, tal, e ela ficou sarada dessas dores e foi restaurada, né. Porque eu entendo da seguinte forma: nós nascemos para sermos abençoados por Deus. Deus quer nos abençoar. Amém. Então, nós precisamos permitir que Ele cure as nossas dores internas, para que a gente possa viver, então, aquilo que a gente chama de paz. A verdadeira paz só chega com o perdão e também com a restauração que o próprio Deus pode fazer. E geneticamente a gente entende que Ele pode fazer.